Salve, salve galera! Professor Vladimir da área com mais uma aula de Geografia para você do nono ano do ensino fundamental. Antes do tema e dos objetivos da aula de hoje, vamos aos recados importantes. Primeiro, assista às aulas Paraná. Segundo, acesse o Google Classroom, realize as atividades testando aí seus conhecimentos e marcando a sua presença. Terceiro, não menos importante, comunique-se com seus professores, tirando as suas dúvidas. E se porventura ainda você não tem acesso às salas virtuais, continue retirando o material impresso na sua escola. O tema da nossa aula de hoje são os setores da economia da Oceania. Nós já temos um conhecimento prévio sobre os temas do continente Oceania, né, de aulas anteriores. Hoje a gente vai relembrar, no início da nossa aula aqui, alguns destaques dos setores da economia na Oceania, e eu trouxe para vocês nessa aula notícias sobre o desenvolvimento econômico durante a pandemia do coronavírus, beleza? Então vamos aos objetivos da nossa aula, né? Analisar a importância desses setores para os países da Oceania e compreender as causas da recessão, né, que esses países vêm encontrando agora durante a pandemia. Relembrando, na aula anterior, nós tivemos uma aula também bem interessante, aí fizemos uma retomada sobre a economia do continente asiático. O Oriente Médio, né, um destaque na extração de petróleo, na Ásia Central, o Cazaquistão agora, né, que está trabalhando na indústria de extração do petróleo e produtos derivados do petróleo, também está envolvendo os outros países da Ásia Central. A atração, né, da população do Sudeste Asiático agora pelos produtos tecnológicos, né, vem trazendo uma maior demanda pela retirada de minerais. Beleza? Vamos em frente. Vamos lá novamente para um primeiro exercício, né? Vocês já sabem tudo sobre a Oceania, então vão escrever alguns aspectos geográficos da Oceania. Lembrando, aspectos geográficos ou aspectos gerais, né, para a geografia, são alguns dados da população, da economia, taxa de urbanização, a área total dos territórios, entre outras informações, beleza? Tempo na tela aí é com vocês.
E aí, no ano, todo mundo lembrou, né, dos aspectos geográficos ou os aspectos gerais da Oceania? Vamos a alguns deles, né? Nós temos aqui alguns, né? Os aspectos gerais e geográficos. Tem mais alguns elementos, né, mas trouxe esses aqui para a gente dar uma olhada. A área total, né, de 8.480.000 quilômetros quadrados. A população, 30 milhões de pessoas lá em 2000. Densidade demográfica, quase 4 habitantes por quilômetro quadrado. 74% de taxa de urbanização no continente. A população rural também é bem expressiva, aí, quase 8 milhões de pessoas. Analfabetismo, 4,6% de analfabetismo, é um índice até alto. A renda per capita, ou renda por habitante, né, chega a 15.501 dólares, isso durante um ano. Né? Então, você vai ver, eles ganham, multiplicar por o valor do dólar, aí, né, dá um ganho expressivo durante o ano. As maiores cidades, Sydney, Melbourne e Brisbane, todas elas na Austrália, né, que ocupa a maior parte deste continente Oceania. Então vamos em frente. Nós havíamos trabalhado isso também em aulas anteriores, o uso e ocupação do solo, né, na Oceania. Primeiro, ocupam 90% do continente e os dois países são a nossa referência na Oceania, a Austrália e a Nova Zelândia, e são os países mais desenvolvidos, seguidos aí por Papua Nova Guiné e Ilhas Fiji, que estão em desenvolvimento. Aí o destaque, Austrália e Nova Zelândia, a característica desse setor, dos setores da economia nesses dois países, utilização de tecnologia, são grandes produtores de alimentos, né? Tem parques industriais alimentícios gigantescos e é extremamente mecanizada, essas atividades são mecanizadas. Na agricultura, o cultivo de tabaco, vinho e trigo. No extrativismo, em reservas de gás natural, carvão, urânio, minério de ferro. Nós vamos ver alguns mapas mais adiante aí. A riqueza mineral, né, desse continente também é muito importante para a sua economia. Opa. Aqui, vamos relembrar os setores, né? Tem indústria e o comércio, segundo e terceiro setor, né? Indústria é o segundo, comércio e serviços o terceiro. Temos a agricultura, faz parte do primeiro setor, e o extrativismo. Lembrando que nós temos um quarto setor também. Veremos aí que a Nova Zelândia se destaca nesse quarto setor, que é o desenvolvimento tecnológico. Né? Os países desenvolvidos têm essa tendência hoje do desenvolvimento econômico através das tecnologias de ponta. Né? Cidades inteligentes, a gente viu bastante sobre isso também em outros continentes. Os recursos naturais, a Austrália se destaca, o maior país. O solo abriga expressivas jazidas de ouro, bauxita. A gente vai verificar no mapa, tem mais de 14 minérios sendo explorados no território australiano. E as reservas, a fonte energética, carvão mineral e energia renovável, as fontes limpas. Aqui representando o setor de comércio e serviços, né, na Nova Zelândia, a cidade de Queenstown, que é a capital dos esportes radicais, né? Oferece esse tipo de serviço lá. Para vocês terem uma ideia, vocês podem praticar lá, quando vocês visitarem, pode fazer esqui, ciclismo de montanha, rafting, snowboarding, bungee jump, paragliding, skydiving e jet boat. Pô, quer mais? Né? Oferecem todas essas atividades radicais aí para os seus visitantes. A Nova Zelândia, né, possui, a gente já viu, possui um elevado grau de industrialização, possui grandes rebanhos, né, de bovinos e suínos. A Nova Zelândia é um destaque também na produção de laticínios, né, de produtos lácteos. É a primeira do ranking em produção de laticínios. Também possui reservas de petróleo, carvão e gás natural. E aqui uma imagem de Auckland, que é a capital financeira da Nova Zelândia. Todos os países, não, todos ou a maioria dos países desenvolvidos ou em desenvolvimento, eles têm sedes, né, sedes financeiras. Exemplo, vamos pegar o Brasil, né, a nossa referência, né, como cidade aqui no Brasil é a cidade de São Paulo, né, que tem a maior população, desenvolvimento econômico, sede de várias indústrias. Então, cada país vai ter o seu centro financeiro ou o seu centro político, né? E aqui em Auckland, palco das novas tecnologias, que são os investimentos. A Nova Zelândia, né,
pretende se tornar até 2020, lógico, vamos ver aqui, isso foi interrompido pela pandemia. Eles querem superar o turismo, que por enquanto, é a atividade que traz mais renda, né, para esse país. E superar também o setor de laticínios, que Nova Zelândia é a primeira produtora de lácteos do mundo. Então, esses investimentos em tecnologia são muito importantes. Vamos um quiz aí rapidinho. Como se chama a capital financeira da Nova Zelândia? Pô, que difícil, hein? Chama-se Melbourne, letra A. Chama-se Auckland, letra B. Chama-se Rotorua, letra C. Ou Queenstown, letra D. Vai lá, pessoal. Isso aí é rapidinho, a gente já volta aí. E aí, no nono, vamos lá, a correção da nossa segunda atividade, um questionário. Como se chama a capital financeira da Nova Zelândia? Melbourne, letra A. Letra B, Auckland. Letra C, Rotorua ou D, Queenstown. Fácil, a gente acabou de ver a cidade de Auckland como um centro financeiro. E foi escolhida a cidade de Auckland, né, por ela ser afastada, né, dos grandes centros da Nova Zelândia. Era uma cidade que não apresentava um desenvolvimento econômico satisfatório para o país. Então, eles resolveram eleger essa cidade como um centro financeiro para otimizar, né, a urbanização e o crescimento dessa cidade. Aí vamos para a Austrália, né, outro destaque aí no continente da Oceania. Em 2017, olha a renda per capita na Austrália em 2017, $54 mil. Isso dá mais de R$200 mil por mês. Se a gente fizer a conversão aí na média de preço do dólar, né, são ganhos expressivos, né? Eles têm uma renda per capita bem alta. A renda per capita é reflexo do aumento do PIB, né? O PIB é dividido, o PIB nacional, pelos habitantes, e eu tenho uma renda por pessoa. Os baixos índices de pobreza também, que a Austrália apresenta, né? E isso, claro, vai refletir na qualidade de vida dos australianos, né? Os australianos, até o início da pandemia, os australianos estavam 30 anos com um crescimento econômico ininterrupto. Então, isso trouxe, lógico, vários benefícios para o país. É claro, não devemos esquecer que a situação dos aborígenes, a gente viu em aulas anteriores, não é a mesma da população dos imigrantes, né, que constituíram esse país e promoveram o desenvolvimento econômico. Os aborígenes continuam, infelizmente, numa situação não tão favorável. Aí as parcerias, né, que a gente viu, a China, maior economia do mundo, estamos vendo aí a disputa econômica entre Estados Unidos e China.
A gente viu que os Estados Unidos vem perdendo espaço comercial para a China e a China acaba se tornando aí um dos maiores parceiros da Austrália, compra quase toda a produção australiana do primeiro setor, da indústria de base, né, da agricultura, da pecuária e do extrativismo. E, lógico, a Austrália foi um dos países que mais se beneficiou com isso, com certeza, né, com a parceria da China, que é um país gigantesco, com uma população gigantesca, e a demanda por produtos lá dos 4 setores, ela é muito grande. Aqui os produtos, né, da Austrália, os carros e as vans, né, as peruas, para menos de 10 pessoas, alimentos e bebidas, destaque, né, o parque alimentício, produção de conhaque, carne vermelha, carne de frango, leite e queijo. Né? Vamos ver os produtos lácteos aí muito importantes para o desenvolvimento da Nova Zelândia. Papua Nova Guiné, que vem sendo a terceira economia do continente Oceania, né? Ela é altamente dependente de exportações de bens industriais e produtos industrializados. Por quê? Porque o setor de mineração tem pouca representatividade para esse país, né? As indústrias de pequena escala tem só indústrias mais caseiras, produzem cerveja, sabão, produzem concreto, roupas, entre outros produtos industrializados, mas pequenas indústrias, né? A força lá está também nas atividades agrícolas. E aí, finalmente, vamos começar a tratar um pouco dessa economia no período da pandemia que estamos vivendo, né? A primeira atitude na Nova Zelândia para frear essa falta de crescimento econômico, a parada com as atividades, né? A premier da Nova Zelândia, a chefe do governo, lá, do governo parlamentarista da Nova Zelândia, sugeriu instituição da semana de 4 dias. Né? Qual era o objetivo com esta semana de 4 dias? O turismo na Nova Zelândia, né, que a gente viu é o maior setor. A Nova Zelândia pretende superar isso com o desenvolvimento tecnológico, que era o principal mercado de exportação, né, da Nova Zelândia, é o turismo, emprega 15% da população, contribui com 6% do PIB, né, e tentando salvar isso, a primeira Ardern sugeriu, em 13 de maio agora, no início do ano, de maneira informal, não era oficial, fez uma live no Facebook, né, agora a gente vive aí com várias lives, desde a cidade turística de Rotorua, de onde ela estava, que o país adotasse essa semana de 4 dias. Qual era a intenção? O tempo que sobrasse, os outros 3 dias da semana, as pessoas buscariam atividades de lazer e voltaria o crescimento econômico dessa atividade do terceiro setor. Mas, infelizmente, diante dessa recessão econômica, né, do mundo todo, né, o FMI já estima que em 2020 a economia do mundo vai ter uma redução do PIB. Isto é uma consequência inevitável, né? Aí temos os índices aí. Ó. No mundo todo, a gente vai ter uma redução de 3% no PIB mundial. Na comunidade da América Latina, 6% de retração de economia. O Brasil vai também retrair 5,3% do produto interno bruto. E a Nova Zelândia, que é o caso aqui, 7,2%. Isso são situações que esses países ainda não haviam vivenciado, né? São países que vêm crescendo há décadas, ininterruptamente. Aí mais um quiz, nossa terceira atividade. Qual foi uma das soluções encontradas pelo governo da Nova Zelândia para conter o avanço do coronavírus? Letra A, o aumento de preços ao consumidor. Letra B, corte nos salários. Letra C, a semana de 4 dias. Ou letra D, as demissões em massa. Vai lá no ano, a gente já volta para a correção.
E aí, um ano tranquilo, né? Só para confirmar esta informação, uma das soluções encontradas na Nova Zelândia, uma solução de imediato para conter o não crescimento aí da economia, né? Qual foi a atitude? Aumentaram os preços ao consumidor, cortaram os salários, diminuíram os dias de trabalho na semana ou demissões em massa? A gente acabou de ver que foi a semana de 4 dias. Nos dias restantes desta semana, eles apostam que as atividades de turismo serão retomadas, com esse tempo que as pessoas terão para turistar. Aqui é um depoimento de um brasileiro, Domingos Capua, um São Paulino é ruim, né? Um paulistano, que estava em visita à Nova Zelândia, morador da Nova Zelândia, e fez um relato aqui de como ocorreu aí as atitudes lá frente à pandemia. Ele achou bem interessante que os estabelecimentos limitaram o número de pessoas, isso no mundo todo. Diferencial aqui, ó, era obrigatório a pessoa fornecer o nome, um número de telefone e um e-mail para um possível contato futuro. Então, as pessoas que frequentavam o comércio, elas deveriam deixar esses dados aí, né, por conta da contaminação. Durante a quarentena, a cidade realmente parou. Tinham várias obras que foram paradas, né? E realmente tudo ficou parado na Nova Zelândia. A Austrália também, encontrando uma recessão aí após 30 anos. A última recessão da Austrália foi na crise econômica da Ásia no início da década de 90. Eles cresceram 30 anos ininterruptamente, a mais de 3% ao ano de crescimento. Aí, a primeira recessão, desde 91, tiveram uma recessão da economia de 7% durante esse segundo trimestre que iniciou aqui em 2020, devido à pandemia. Foi a contração mais rápida da história, né? E esse crescimento aí que foi parado agora, interrompido. Aí uma imagem só para você ver a urbanização aí da Austrália, um país muito bem organizado. Quais foram os problemas que a Austrália encontrou? Esse confinamento muito rigoroso que aconteceu. Essa parada por muito tempo. Na cidade de Melbourne, por exemplo, né, está acontecendo uma segunda onda de contágios, né, que vai prejudicar ainda mais o rendimento econômico. A economia necessita da movimentação das pessoas. Nós é que movimentamos a indústria aí, principalmente na compra desses produtos, né, aquecendo o mercado industrial. E a Austrália teve essa freada muito longa, né? E isso acabou prejudicando o avanço econômico. Vamos à nossa quarta atividade, mais um quiz aí. Principal atividade econômica das ilhas da Oceania é a agricultura, a indústria, a pecuária ou o turismo? Vai lá, o quiz é rapidinho, tempo na tela para vocês aí.
E aí, vamos lá, meu povo, vamos à correção da quarta atividade, o nosso quiz. Principal atividade econômica das ilhas da Oceania é: letra A, agricultura, letra B, a indústria, letra C, a pecuária ou letra D, o turismo. Essa também não é difícil, nós temos o turismo como a principal atividade econômica, devido às belezas naturais dessas ilhas, né, com praias paradisíacas, são destinos muito procurados para o turismo. Aí vamos falar dessas ilhas, né, durante a pandemia. A salvo do coronavírus, as ilhas do Pacífico hesitam em retomar o turismo. As pessoas falam, nossa, eles estão a salvo do coronavírus? Sim, algumas ilhas do Pacífico, né, elas fecharam as suas fronteiras, né, as nações do Pacífico Sul evitaram a pandemia do coronavírus, mas as economias entraram em colapso. Não entrava e não saía ninguém. E a atividade econômica principal é o turismo. É lógico que isso trouxe sérios problemas para as ilhas. Decisão difícil: manter as barreiras, o fechamento das fronteiras, ou permitir que os turistas retornem. E os turistas trazem uma ameaça, podem estar contaminados, né, com o coronavírus e acabar levando isso até as ilhas que até o momento, algumas delas ainda estão livres do coronavírus. O impacto econômico, é claro, foi desastroso para esses países altamente dependentes do turismo. Para alguns, para vocês terem uma ideia, o turismo representa 50%, né, do PIB, do Produto Interno Bruto. A metade da riqueza dessas ilhas vem do turismo. E aqui uma imagem belíssima aqui da ilha de Bora Bora, na Polinésia, né? O oceano ali, nossa, simplesmente águas limpíssimas, clarinhas ali, né, com visibilidade. É uma região muito bonita mesmo. Aqui mais uma imagem também, para vocês terem uma ideia do cenário que o turista encontra, né, nas ilhas do Pacífico. Aqui as Ilhas Kennedy, da Polinésia também. Bom, mais um quiz aí, número 5. Desde que década a Austrália não apresentava uma recessão econômica? Desde 1989, letra A. Desde 1981, letra B. Desde 2001, letra C. Ou desde 2010, letra D. Vai lá no ano tempo na tela. Então, pessoal, vamos lá corrigir nossa quinta atividade, um questionário. Desde que década a Austrália não apresentava recessão econômica? Vamos direto à resposta aí. Letra B, desde 1991. Né? Vieram com um crescimento por 3 décadas, 30 anos de crescimento, né, ininterruptos.
e agora, devido à pandemia, encontra-se nessa recessão histórica. Aqui a notícia interessante sobre as Ilhas Fiji, né, que possivelmente tem encontrado uma solução para abrir as fronteiras e receber turistas. O que eles fizeram? Uma bolha turística livre da Covid-19. Como eles vão oferecer isso, né? Lá as Ilhas Fiji, também não precisa dizer que é lindo, maravilhoso, as praias paradisíacas, né? Eles dependem muito do turismo e vão criar uma bolha livre do coronavírus. O que eles vão fazer? Trazer os turistas da Austrália e Nova Zelândia, que são os principais visitantes aí das ilhas, né? E vão criar a bolha chamada Bula. Bula, que significa olá em fijiano. Ó, já aprenderam uma palavra em fijiano, hein? Eles vão oferecer aos turistas uma área VIP. Quando eles descerem do avião, serão transportados e levados para uma praia isolada, livre da Covid. É a solução que as Ilhas Fiji encontraram para reaquecer a economia, né? Voltar a desenvolver as atividades de turismo. Número 6, nossa última atividade, a última atividade desta aula, um exercício. Quais fatores fazem com que a Austrália e Nova Zelândia sejam destaques econômicos na Oceania? Vai lá, pessoal, tempo na tela.
E aí, galera, conseguiram responder essa aí? Fácil, né? Vamos dar uma olhada por quê. A economia da Oceania está centrada basicamente nesses dois países, né? O fato deles juntos comporem mais de 90% do continente e serem as duas únicas nações desenvolvidas na região. Então, nas aulas anteriores, a gente viu o espaço econômico da Nova Zelândia e da Austrália. Eles são importantíssimos no mundo todo, fazem parte do mercado mundial, com grande expressividade. A Austrália é uma grande produtora, está aí em vários rankings, né, de setores da economia, como uma das maiores produtoras do mundo, industrial, ou do setor agrícola, do extrativismo e da pecuária. Beleza, meu povo? Então, a gente deu uma olhada hoje nesses setores da economia, recordamos, né, os setores da economia da Oceania e trouxe para vocês algumas informações do que está acontecendo agora nesse continente devido à pandemia, essas soluções encontradas para o turismo, né, para a continuação, né, a continuidade do desenvolvimento econômico. Então, galera, essa foi mais uma aula Paraná. Muito obrigado. Até a próxima.